Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe pra vocês mais uma obra da lista obrigatória da FUVEST. E na minha opinião, esse é um dos livros mais complexos que tem. Muitas pessoas têm muita dificuldade pra ler ele. Então vamos destrinchar de ponta a ponta essa obra tão complexa que é A Relíquia de Eça de Queiroz. Antes de falar do livro, eu gostaria de falar algumas coisinhas pra vocês. Primeiro é que esse daqui já é o nosso quarto vídeo. Os outros três eu vou colocar nos cards aqui em cima. É só você clicar que já te leva pros outros vídeos. E a outra coisa é que o meu primeiro livro clássico que realmente, assim, eu fiquei totalmente apaixonada e que me envolveu de uma forma muito forte foi o livro de Eça de Queiroz, mas não foi A Relíquia, foi o Primo Basílio. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas o Primo Basílio também é um livro de Eça de Queiroz, também faz parte da escola literária do realismo, assim como A Relíquia, e é um livro que na época uma professora me indicou ele. O Eça, ele tem uma escrita bem característica, que é um detalhamento absurdo. Então, uma cena que para alguns escritores demora meia página para descrever como que é, para falar, enfim, o local, os sentimentos e tudo, o Essa leva 2 páginas, porque ele gosta de detalhar bem. Assim, a escrita, os livros dele geralmente não são tão grandes, mas eles são bem detalhados, você consegue entrar naquele momento muito bem. E eu já deixo de recomendação aqui o Primo Basílio, porque foi um livro que eu sou completamente apaixonada. Quando eu terminei de ler ele, eu fiquei totalmente em choque, eu precisava conversar com alguém sobre ele. Conversei muito com a minha professora, eu falei, meu Deus, como que isso aconteceu? Você fica totalmente transtornado com o final. Eu até escrevi um texto enorme no meu Instagram na época e postei uma foto porque eu tava muito transtornada mesmo com aquele final. É surpreendente, mas enfim, então já deixo aqui pra vocês de indicação. Mas agora vamos lá. A Relíquia. Esse livro foi escrito em 1887 pelo Eça de Queiroz, na cidade de Porto, em Portugal, que é onde ele nasceu. Ele é um escritor do realismo e esse livro, A Relíquia, ele está na segunda fase realista do autor, que é a fase pessimista. Então, já vamos deixar aqui bem claro. Nesse livro a gente vai ver muito pessimismo, muito sarcasmo e muita ironia quanto às críticas sociais da sociedade da época. Porque vocês já sabem que a escola literária do realismo traz muitas críticas sociais, mas a gente vai falar estritamente sobre essa escola literária agora. Então vamos lá. A escola literária do realismo, ela veio como uma resposta e como uma crítica ao romantismo, que é a escola literária anterior. Por quê? Porque o realismo, ele costumava olhar para a realidade de uma forma muito com uma máscara por cima dos olhos, sabe? Como se você tivesse sem enxergar direito, como se o óculos estivesse embaçado. Ele sempre colocava uma camada de romance, uma camada de ternura, ou às vezes uma camada de totalmente pessimismo, não que enxergava a realidade como ela realmente é. A realidade sempre era meio perturbada, não era uma crítica. Os romances, eles são todos lindos e maravilhosos. Ou tem um romance muito trágico, ou é um romance ultra romântico que te faz até passar mal de tanta coisa bela que tem ali. Já o realismo não. O realismo traz pra gente a realidade. Ele critica o que está acontecendo com a sociedade. E essa crítica à sociedade, a gente consegue ver muito bem a crítica à futilidade, a quantas pessoas ligam mais para o que é, né, material e não para o que é pessoal. A crítica aos valores católicos, e nesse livro aqui, A Relíquia, a gente consegue perceber muito disso. E também no livro Crime Dramado, que também é do Eça de Queiroz, a gente consegue notar como ele critica muito esses valores cristãos, esses valores portugueses. Ele coloca muito em xeque isso a todo momento. Será que as pessoas realmente são assim? Será que quando ninguém tá olhando, ela realmente pensa desse jeito ou ela realmente age desse jeito? Então, a todo momento, o autor traz todos esses questionamentos, todas essas dúvidas. É um sarcasmo muito forte, uma ironia muito forte, com coisas que você geralmente não vê em outros livros. E essa questão da máscara é porque a gente pode colocar que o século XIX, que vai de 1801 até 1900, é colocado como o século das máscaras. Por quê? Porque as pessoas colocavam essas máscaras de perfeição, de que eles eram pessoas sem defeito nenhum. Eles iam para a igreja e rezavam e eles eram católicos super sisudos e super respeituosos, mas na verdade em casa eles não eram muito bem assim. E aí esse catolicismo extremamente exacerbado é posto em xeque nesse livro. Agora, antes de partir pro livro em si, vamos para o contexto histórico da época. O que estava acontecendo com a Lisboa de Eça de Queiroz de quando ele escreveu esse livro? Naquela época, a gente está no finalzinho do século XIX. É uma Portugal extremamente influenciada pela França. E nesse meio todo, há uma reunião de intelectuais chamada Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense.
que é isso? Foi uma reunião de intelectuais em que eles iam dialogar, conversar, escrever. E isso tinha muito naquela época, porque, né, pensa comigo, não tem rede social, não tem absolutamente nada. Então o que eles faziam? Eles se reuniam para discutir sobre as coisas. Alguns reuniam para discutir sobre a ciência, alguns reuniam para discutir sobre a vida, sobre filosofia, para escrever. E em um desses acontecia isso. E eles dialogavam por que Portugal estava tão decadente. E eles falavam que os últimos 3 séculos de decadência, de uma decadência moral, social e econômica, eram por conta do atraso no desenvolvimento científico e intelectual. Então era justamente isso que eles vinham propor. Era um desenvolvimento muito grande porque eles já estavam bem atrasados com relação, por exemplo, à Inglaterra daquela época, que foi a pioneira da Revolução Industrial. Então, eles já colocavam coisas que já tinham dado errado e coisas que eles precisavam fazer. Ou seja, eles viam a realidade deles, o dia de hoje, com um olhar muito pessimista. Eles olhavam para aquela realidade e viam que poderia estar muito melhor. Então, eles criticavam absurdamente tudo o que estava acontecendo. Agora vamos para a história, um breve resumo do livro, do que ele se trata. Bom, aqui a gente vai entrar na história de Teodorico Raposo, ou Raposão. Ele nasceu numa sexta-feira santa, já dá pra gente perceber que o catolicismo tá envolto na história inteira. Ele perdeu a mãe no dia seguinte, alguns anos depois ele perde o pai e ele fica órfão. E com quem que o menino vai morar? Ele vai morar com a Dona Patrocínio das Neves, que é a tia dele. E devo colocar um ponto de exclamação aqui bem grande, que a tia Titi, a tia do patrocínio, ela é extremamente rica. Extremamente rica. Ela é tão rica quanto ela é católica. Assim, a igreja pra ela é a vida dela. Ela tem jantar em que ela recebe os padres e os clérigos da igreja. Ela é uma das mulheres que mais doa dinheiro pra igreja. Então, assim, desde que o menino foi pra lá, ele aprendeu a conviver com, assim, um catolicismo rígido, extremamente exacerbado, daquele que acorda precisa rezar 3 Ave Marias. Enfim, eu não sei se vocês fazem isso, não tem nada a ver com isso, mas na história ele coloca como um catolicismo extremamente exacerbado, como se a vida dela toda fosse direcionada para a igreja, e a gente percebe que ela não é uma pessoa tão bondosa quanto ela deveria ser, sabe? Ela recebe o menino para cuidar, ele tinha uns 7 anos mais ou menos, e logo depois ela manda ele para o internato, então ele vê ela muito pouco. No internato já dava pra perceber que ele era um menino bem bagunceiro, ele não ligava muito pros estudos, mas tudo bem, né? Aí ele volta, fica com ela mais um tempo e ele vai pra faculdade de Coimbra, já jovem. E na faculdade de Coimbra, agora as coisas começam a desandar. Por quê? A tia do patrocínio, ela é muito rígida, como eu falei pra vocês, extremamente rígida. Só que o Teodorico não é nem um pouquinho assim, e já dá pra gente perceber. Porque na faculdade, em Coimbra, ele tá mais livre dela, porque não tem a vigilância dela 24 horas por dia. Mas ao mesmo tempo, ele precisa escrever cartas pra ela, precisa contar como que tá sendo a faculdade. E o que ele conta nessas cartas? Ele vai contar que ele é um mulherengo, que ele tá dormindo com não sei quantas mulheres, que ele bebe a noite inteira, ou ele vai mentir que ele vai à igreja todos os dias e que ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Nesse momento, a gente percebe que o Teodorico já tá quase meio que vivendo 2 vidas. Uma vida que ele finge que existe pra tia e uma vida que é realmente a vida dele. A vida de malandragem, a vida de vadiagem, a vida que ele é um mulherengo daqueles. Enfim, o Teodorico, ele é essa pessoa com muitas facetas e com muitos caráteres. Um caráter que ele finge que existe pra tia e o caráter que é realmente dele, que ele põe em prática. Aqui a gente vai conhecer uma das amantes do Teodorico, que ela se chamava Adélia. Adélia foi um dos grandes amores da vida do Teodorico, se não o amor da vida dele. E aí, enfim, acontecem várias coisas na vida dele, e uma delas é que o Teodorico sempre percebeu que ele corria o perigo de perder a herança dele para a igreja. Ele morria de medo da tia dele morrer e destinar toda a fortuna dela para a igreja e não para ele. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a ir muito mais nas missas, ele começa a ser o sobrinho perfeito, ele começa a fazer absolutamente tudo que ela sempre quis, ele começa a ser a pessoa que ela idolatra. Ele queria ser Jesus Cristo, ele fala que ele tinha inveja de Jesus Cristo, porque se ele fosse como Jesus, se ele fosse o Jesus Cristo, ele receberia a herança dela. E ele começa a se afastar um pouco da Adélia, que é dessa amante, e ela dá um pé na bunda dele daqueles. E ele fica muito depressivo, porque ele era extremamente apaixonado na Adélia. E aí ele propõe pra tia dele, se ela deixa e paga, né, óbvio, ele pra ir a Paris, uma viagem a Paris, a França. E de cara ela fala que não, porque ela fala que Paris é uma cidade devassa, que não se tem nada pra fazer lá. O que ele iria querer fazer lá?
Ele fica triste, óbvio, mas aí ele começa a falar que ele queria muito fazer uma viagem, que não sei o quê, e aí surge uma ideia na cabeça da tia, na cabeça de um padre amigo da tia que tá lá jantando com eles na hora, na verdade. E ele fala, por que não colocar o menino para fazer uma viagem à Terra Santa? Por que não colocar o Teodorico para caminhar o mesmo caminho que Jesus percorreu? Gente, olha pra vocês terem uma noção disso. E aí o Teodorico fica assim, putz, mas Jerusalém, o que eu vou fazer em Jerusalém? Tem mulher pra eu pegar em Jerusalém? Ele pensa assim. E aí depois ele começa a pensar, putz, peraí, até chegar em Jerusalém eu vou passar por muitos lugares. Eu não vou passar por Paris, mas eu vou passar por muitos lugares e eu posso conhecer muitas mulheres. É exatamente isso que ele faz. E aí ele aceita, fica super animado, mas a tia tem um pedido. Ela pede que ele lhe traga uma relíquia da Terra Santa. E tem que ser a relíquia. Tem que ser aquela relíquia, tipo, que pertenceu a Jesus Cristo. Que seja tão abençoado quanto Jesus era. E aí todo mundo pediu uma lembrancinha também e tal, mas essa relíquia era como se fosse valer a viagem. Se Teodorico voltasse com nada na mão, ele provavelmente ia ser mandado embora de casa. E aí lá se vai o nosso Teodorico Raposo atrás da tal relíquia da tia. No meio do caminho, ele conhece o Dr. Topsius. Ele é um estudioso alemão, um antropólogo, um historiador, um não sei o que mais. O Teodorico coloca ele como se fosse alguém muito sábio. Depois a gente vê que ele não é tão sábio assim, não. Mas ele faz companhia pro Teodorico. E aí eles ficam lá, eles viajam juntos e tal. Aí tem uma hora em Alexandria que o Topsius precisa ir não sei aonde, fazer não sei o que. E aí o Teodorico vai com ele e ele conhece a Miss Mary. Essa mulher é extremamente importante para a história e ela é fundamental pro grande plot twist que vai ter nesse livro. Miss Mary, ela é mais uma das amantes do Teodorico, eles ficam juntos por algumas noites e quando ele tem que prosseguir a viagem para chegar à Terra Santa, ela dá para ele uma camisola dela, embrulhada assim num embrulhozinho, para ele lembrar dela pela viagem, para ele lembrar dela lá na casa dele. Tem um recadinho dela muito bonitinho. Não se esqueçam dessa coisinha. A Miss Mary deu uma camisola pra ele, embrulhadinha assim, num papelzinho pequenininho, bonitinho. Ele carrega aquilo com ele durante toda a viagem. E isso vai ser fundamental. Por favor, não esqueçam disso. Coloca uma lanterninha no seu cérebro. Aí tá, ele continua a viagem. E aí nós chegamos numa parte que, assim, enquanto eu estava lendo, tava tudo tranquilo até aqui. Eu estava amando o livro. Chegou nessa parte que ele chega em Jerusalém, eu não entendi mais nada. É um capítulo inteiro que eu juro pra vocês que eu não entendi uma letra que eu li. Esse capítulo só, eu devo ter levado mais de um mês pra ler. Quem já leu esse livro deve estar me entendendo. O que acontece? Quando ele chega em Jerusalém, ele não encontra uma Jerusalém que ele estava esperando. E aí ele entra num delírio. Ele entra literalmente num sonho. Ele sonha que ele está vivenciando a Páscoa na época de Cristo. É enquanto Cristo está sendo morto, gente. Assim, é bem viagem? É mais viagem ainda pra quando você tá lendo. Então, assim, vou tentar explicar pra ver se fica bom, porque juro pra vocês que é bem complicado de entender. Mas, assim, ele tá lá na viagem, né? Ele chega em Jerusalém, e na hora que ele chega em Jerusalém, ao invés de começar a contar como é a realidade que a gente tá vendo, é tipo, tem uma casa. Não. Ele viaja pro passado cristão. Ele viaja pra Páscoa, quando Cristo foi morto. Ele diz pra gente que a ressurreição de Cristo foi uma mentira, que na real Cristo nem tinha morrido, que ele tinha sido machucado. E sabe quando a pessoa entra naquele quase morte, que tipo assim, a respiração tá super fraca, mas aí o coração ainda tá batendo? Ele fala que Cristo tava naquele meio termo. E aí que ele não morreu e acordou nem nada, que ele nunca morreu, ele nunca chegou a morrer. Então a ressurreição de Cristo é uma mentira. Isso daqui pode ser uma grande blasfêmia? Pode. Mas o que é importante pra gente perceber? Como a religião pro Teodorico é só mais uma história contada. Aquilo não tem nenhuma importância pra ele. Ele tira sarro da história de Jesus. Ele fala que Jesus nunca morreu, que isso tudo é uma fraude. E ele zoa com aquilo, como se não tivesse importância nenhuma, porque pra ele, na real, não tem. E aí, lembra que eu falei pra vocês sobre aqueles católicos que tinham uma máscara ali maravilhosa, que ia na igreja e que fingia ser o mais devoto de todos, mas em casa, na verdade, não era? Podemos ver isso no Teodorico, não é? Porque ele não tava indo super na igreja quando ele tava querendo mostrar pra tia dele que ele era o melhor menino do mundo. Bom, ele ia, mas, assim, ele ouvia e colocava aquilo no coração dele? Acredito que não, né? Enfim, esse capítulo que ele tá em Jerusalém e que ele tá na época de Jesus Cristo é um capítulo completamente perturbado. Eu demorei muito pra ler ele, eu quase desisti de ler ele. Eu cheguei pro meu professor de português e falei, chega, eu não tô entendendo nada, ele tá viajando. O que essa de Queiroz bebeu pra escrever essa parte? Aí eu lembro que o professor só falou assim pra mim,
continua. Quando você terminar o livro e ler a última página, a gente vem conversar. Aí eu falei, tá bom. E é realmente assim, chega no final você fica transtornado porque o plot twist é maravilhoso. Mas assim, se você tá nessa parte, tenha um esforcinho, sabe? Se esforça um pouquinho porque eu juro que fica melhor. Aí tá, vamos continuar a viagem de Jerusalém. Aí, depois que Cristo é morto na cruz, ele volta pra realidade. E aí ele fala que tudo aquilo foi um sonho, foi um delírio da cabeça dele, né? Como se a gente não tivesse percebido. E aí, ainda temos essa questão. Ele precisa levar a relíquia pra tia do patrocínio. Porque ele já encontrou várias coisas, como a água benta, como isso, como aquilo, pra levar pros padres lá, amigo da tia dele. Mas ele ainda não tinha encontrado a relíquia pra enviar pra tia dele. Até que um dia ele tá assim, perto de uma árvore, e ele vê que a árvore tem espinhos, aí ele fala, opa, isso daqui pode ser a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Aí ele faz a coroinha assim, linda, maravilhosa, pergunta pro Topsius, isso daqui pode ser dito como se fosse a coroa de espinhos de Jesus Cristo, e o Topsius credibiliza aquilo e ele fala, pronto, eu tenho a relíquia pra dar pra minha tia. A coroa de espinhos de Jesus Cristo. Ninguém pode contestar que essa não é a coroa de espinhos de Jesus Cristo. E aí ele pensa, agora eu sou o herdeiro, agora eu tô pronto na vida, eu trouxe pra mulher a coroa de espinhos de Jesus Cristo, gente. Perfeito, né? Ele acha que tá tudo lindo e maravilhoso. Ele embrulha a coroa de espinhos, bonitinho, no embrulhinho, lindo e maravilhoso, igual a camisola de Miss Mary, e deixa lá. Quando ele tá no meio da viagem, voltando já pra casa, ele tá com um pacote na mão e aí ele pensa, putz, eu não posso levar a camisola de Miss Mary pra minha tia, eu não posso levar pra casa, senão minha tia vai ver e vai me matar. E aí ele acaba dando pra um andarilho assim na rua não, no mar, não, é porque ele tava num navio, aí ele deu pra um homem lá. Se desfez da camisola, ufa, um problema a menos, porque era um embrulhinho mesmo, né? Ele nem pra ser cuidadoso e olhar se era realmente a camisola de Miss Mary que ele tava dando, mas ele deu, lindo, maravilhoso, segue em frente. Chegando em casa, a tia recebe ele de braços abertos, com muita saudade. Todos os padres, amigos da tia dele, tá lá pra receber os presentinhos e tá todo mundo ansioso pra ver qual é a relíquia que ele trouxe de Jerusalém. Gente, todo mundo vai pra casa da tia dele. Junta todo mundo no altar, porque a tia dele tem um altar. Junta todo mundo lá, no altarzinho dela assim. Aí ele dá o pacotinho na mão dela e eles abrem, todo mundo cantando, todo mundo, sabe, assim, super emocionado porque ele trouxe algo de Jerusalém. E quando abre, ele confundiu os pacotes. Quando a tia dele abre, ela vê a camisola de Miss Mary. E ainda tem um recadinho dizendo, para te lembrar de todas as nossas noites, meu raposão, e um MM, Miss Mary. Bom, vocês podem imaginar que ele é expulso de casa, né? A tia dele fica extremamente brava com ele. Esse momento eu acho que eu li umas 2 vezes porque é incrível. Ela fica muito brava com ele, expulsa ele de casa, tira ele do testamento, ele não vai receber mais nenhum centavo dela. Os padres acolhem ela e depois os padres que vão receber todo o dinheiro dela. E aí o Teodorico fica na pindaíba, ele fala, e agora o que eu faço da minha vida? E aí o que ele vai fazer? Ele começa a vender, ó pra vocês terem uma noção, ele começa a vender relíquias falsas pra conseguir se manter. Ou seja, todo mundo sabia que ele tinha ido em Jerusalém. E aí ele fala que aquele potinho com líquido era uma água benta, que aquilo lá era um pedaço de tecido da roupa de Maria, mãe de Jesus. Por um tempo a gente começa até a achar que o Teodorico se arrependeu, que ele não queria ter mentido, que ele era um homem melhor agora, ele começa a ir na igreja, ele chega para um antigo amigo dele de escola e pede um emprego, ele começa a casa com a irmã desse amigo, e a vida tá bem pra ele, tá muito bem. E aí um dia ele tá tendo um diálogo lá com ele mesmo, tá refletindo, e ele começa a pensar que na realidade ele devia ter sido mais esperto. Que quando a tia dele abriu aquele pacote e visto aquele recadinho, o MM, a camisola, ele deveria ter falado que aquela camisola era a camisola de Maria Madalena. Falado que o MM era de Maria Madalena. A mentira dele deveria ser maior, deveria ser melhor, ele deveria ter sido mais esperto nisso pra tia dele não expulsar ele de casa. Então aqui a gente percebe que na verdade ele nunca se arrependeu do que ele tinha feito. Ele se arrepende não de ter mentido, ele se arrepende de não ter mentido melhor pra se safar daquela. Tem até um momento que ele tá no quarto dele e ele começa a dialogar com Jesus. Ele enxerga Jesus Cristo, ele materializa Jesus Cristo. E ele briga com Jesus e Jesus fala que tá tudo na cabeça dele, que é a consciência dele. Enfim, esses momentos eles são bem meio doidos, assim, você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Você se pergunta o que o autor quis trazer com aquilo.
Mas o final do livro é simplesmente surpreendente, você não imaginava que isso ia acontecer. Você acha que ele se arrependeu, você acha que ele se tornou uma pessoa melhor porque ele vai à igreja com a mulher dele. E até quando o amigo dele pergunta, mas você, o que você quer? Tipo assim, você vai mentir pra minha irmã como você mentiu pra sua tia? E aí ele fala a verdade, ele fala, olha, eu não gosto muito de ir na igreja não, mas assim, se ela quiser eu vou com ela. Ele parece ter se redimido. Pra depois, bem no final do livro, ele falar pra gente que não, que ele queria ter mentido melhor pra não ter sido expulso de casa. E aí é algo muito importante que a gente precisa notar, essa dualidade. O raposão, que é uma vida toda de vadiagem, de curtir os prazeres da vida, e a tia dele, que é uma mulher totalmente católica, totalmente reservada, conservadora, que repudia qualquer relacionamento amoroso ou físico. É dois mundos totalmente diferentes e que se convergem a todo momento. E tem uma análise muito importante que eu quero fazer com vocês, que é a dos nomes. Ó, Teodorico Raposo, e o apelido dele era Raposão. Raposão, o que lembra vocês? Tipo, esperteza, malandragem. E Dona Patrocínio das Neves. Patrocínio não lembra vocês de patrocinar? Por quê? Porque justamente ela é quem vai patrocinar a viagem dele, ela patrocina a vida dele, e ele queria que ela fosse patrocinar a vida dele pro resto da vida, porque é isso que ele ia querer. Ele queria a herança dela. E outra coisa muito importante a gente falar sobre é que esse livro é narrado em primeira pessoa, o narrador é o personagem, é o Teodorico que narra a vida dele e a história dele, e ele nos conta que ele tá narrando essa história para que ela fique guardada, porque de acordo com ele, o Topsius, ele tinha dito mentiras sobre a vida dele, sobre a viagem dele, e aí ele quer escrever isso para deixar bem claro que essa foi a história real dele e que foi isso que ele fez de verdade, enfim. É um ego muito grande, é um orgulho da sua vida, mesmo a gente sabendo que não foi uma coisa tão boa que ele fez assim, ele tem esse orgulho sempre muito, muito forte. E quando o livro foi lançado, ele foi muito relacionado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançado 6 anos antes. Porque muitas pessoas dizem que tem muitas similaridades entre os dois livros, como, por exemplo, o próprio personagem estar narrando a sua vida de trás pra frente. O Teodorico não tá morto, mas mesmo assim, ele já tá bem velho quando ele tá narrando. Ele tá narrando no passado tudo que aconteceu. Toda essa amargura, esse menosprezo sobre a vida e sobre todas as questões sociais. E aqui o que a gente pode ver que o Eça de Queiroz trouxe de crítica? Nós tivemos uma crítica à igreja, nós tivemos uma crítica à sociedade, tivemos uma crítica naquela época em Portugal, estava sendo vendida muitas relíquias. Acho que vocês até devem ver hoje, tipo, um pedaço de tecido que pertenceu a Maria. A gente até hoje vê isso. E naquela época em Portugal tava fervendo de coisas desse tipo vendendo. Então foi um assunto muito importante, muito essencial, eu acho que o Eça trouxe pra gente pra questionar sobre isso. Esse catolicismo exacerbado, essa vontade de mostrar pras pessoas o que você realmente não é, essa máscara que a gente põe todos os dias. E bom, por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa com tudo isso que eu falei. É um livro muito complexo, algumas pessoas têm muita dificuldade de ler ele, mas calma. Vai com calma, se esforça um pouquinho. Quando estiver na metade do livro que tiver essa história toda dele em Jerusalém, tenta se esforçar, eu juro que melhora, porque é bem confuso mesmo. Eu tive muita dificuldade pra ler na época, mas o final é sensacional. É assim, eu gosto muito desse livro, por mais que ele seja difícil de ler, eu acho que ele é muito importante. Eu vejo a importância dele. E eu sinto e me trouxe pra refletir muitas coisas que eu não teria refletido sem ele. Então é isso, se vocês gostaram, não se esqueça de dar um like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo que vai vir pra frente, porque a gente ainda vai falar de muito livro bom. Compartilha com seus amigos, principalmente com os vestibulantes de plantão que estão precisando de uma análise boa dessas. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu gosto muito de receber críticas e sugestões, porque é bom crescer, né, gente? Então é isso, fico muito feliz que estejam aqui. Beijo, até mais!